Em Êxodo 18, diz o seguinte: respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinha ou sozinho. Ouça agora o meu conselho. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. O texto diz que Moisés ouviu aquele conselho, colocou em prática e foi extremamente bem-sucedido. O que Deus quer falar com isso? Chega de improvisos. Chega de viver de gambiarras. Chega de quebra-galhos. Deus quer que nos profissionalizemos, que venhamos evoluir, crescer. Deus quer passos de fé, investir em estrutura, avanços. Ele vai honrar. Mas é preciso subir a régua, elevá-la, subir o nível. Até hoje muitas coisas funcionou. Deus deu graça. E vai continuar dando mais graça. Exatamente para nos ajudar a subir. A sermos melhores no que fazemos, entregamos e produzimos. Moisés foi sábio, acatou o direcionamento de Jetro e foi extremamente honrado, abençoado, bem-sucedido. Está na hora de parar de quebrar galhos, ou seja, tudo mais ou menos, tudo meia boca. Porque tudo que nós fazemos mais ou menos, tudo que é meia boca, o resultado é sempre menos. É sempre meia boca. E não é o que nós queremos. Por isso, 52 dias chega para mudar muitas coisas. Para elevar o nível. Para subir a régua. Para mudar muitas coisas. E começa essa mudança dentro de nós. Coloque isso no teu espírito. E não esteja aqui. Certifique-se que já a partir desse primeiro momento, a partir desse primeiro dia, você entra com um espírito diferente. Deus quer subir o teu nível. Deus quer realizar coisas maiores, surpreendentes, na tua vida e através da tua vida. Ó meu santo e poderoso Deus, aqui estamos nós, Senhor. Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais uma oportunidade que temos de estarmos aqui. Mais um dia na tua presença,
Mais um dia de oportunidades que o Senhor nos dá para mudar, subir o nível, elevar a régua, fazer coisas novas, maiores, sairmos da medida que estamos e irmos para uma medida maior. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, que temos e o que tem colocado em nossos corações para sair do conformismo, da passividade, do comodismo, aceitando coisas que não tem nada a ver com a tua vontade. Israel sofria há mais de um século humilhações, vergonhas, escassez, vivendo uma vida humilhante, miserável, e aquilo não tinha nada a ver com a tua vontade. Mas até que alguém se levantou, até que alguém assumiu um posicionamento diferente, Senhor, e o Senhor deu graça àquele que internamente tomou a decisão de mudar aquela realidade. Até que isso acontecesse, nada foi mudado. Isso durou mais de um século. Isso significa que uma pessoa pode sofrer por anos, significa que um povo pode sofrer por décadas, ou até mesmo século, uma vida inteira, e isso não tem nada a ver com a tua vontade ou com o teu propósito. Levanta o teu povo, Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade através desses 52 dias de restaurações. O Senhor nos dá a oportunidade através desses 52 dias de mudanças. Quantas situações, Senhor, humilhantes. Quantos vêm gemendo, Senhor, sendo humilhados, roubados, saqueados, financeiramente, economicamente. Quantos vêm sendo roubados há anos, sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Quantos, Senhor, precisam de restaurações profissionais, restaurações econômicas, restaurações familiares. Quantos que se encontram com o casamento, Senhor, em ruínas, vida sentimental. Quantos, Senhor, que se encontram com a saúde em ruínas, debilitados, Senhor. E eu quero pedir, meu Deus, Senhor, levanta, Senhor, o teu povo. Senhor, restaura a vida do teu povo. Senhor, faça uma grande obra dentro desse propósito. Se o Senhor está levantando é para restaurar, é para mudar, é para que nada fique da mesma maneira, é para que nada fique do mesmo jeito, é para que restaurações aconteçam, mudanças aconteçam. Muitas vezes nós vamos caminhando, Senhor, acomodados, passivos, aceitando, vivendo um dia após o outro, infelizes, amargos, frustrados, quando na verdade o Senhor está nos chamando para grandes mudanças, grandes transformações. E eis-nos aqui, Senhor. Essas pessoas que aqui estão hoje atenderam o teu chamado. Essas pessoas que aqui estão porque creem, Senhor, creem que mudanças vão acontecer. Fala ao espírito de cada um, Senhor. Levante cada um no espírito, na fé. Levante corajosamente, ousadamente. Coloca o teu espírito, Senhor. Que nenhum tipo de oposição, Senhor, possa pará-los. Assim como ninguém pôde parar Neemias, que ninguém possa nos parar, nada venha nos parar, nada, nenhum obstáculo, nenhum atrapalho. Senhor, nada tem o poder de nos impedir de avançar para esse novo tempo, esse tempo de honra, de glória, esse ciclo, Senhor, de restaurações, de restituições que o Senhor tem para nós. Abençoe essa reunião, abençoe, meu Deus, o nosso culto, abençoe a nossa santa ceia, abençoe, Senhor, o propósito dos 52 dias do primeiro ao último dia. Abençoe, Senhor, o nosso jejum que abrimos hoje, o jejum, Senhor, da manutenção dos projetos de conquistas para 2022.
Senhor, que esta unção de 10 vezes mais, como vamos terminar 10 vezes mais sábios, abençoados? Como vamos terminar, Senhor, se não estamos fazendo aquilo que é necessário? Levanta o teu povo, fortaleça o teu povo, enche o teu povo do teu espírito, Senhor. E eu peço, meu Deus, que aqueles que entram conosco nesse espírito, que nenhum, absolutamente nenhum, saia do propósito da mesma forma, da mesma maneira que entraram, mas que haja uma transformação. É tempo de restauração, é tempo de restituições, é tempo, Senhor, de viver um novo tempo, é tempo de subir para um nível, para o próximo nível. É o que eu creio, Senhor. Abençoe essa reunião. Eu entrego a direção de tudo ao Senhor. Assuma o controle, que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma maneira, que nenhum de nós saia desse propósito da mesma forma. Eu peço, meu Pai, passa do teu sangue sobre esse lugar, passa do teu sangue sobre esse templo, passa do teu sangue, meu Pai, sobre a vida de cada pessoa, passa do teu sangue, meu Deus, cobrindo cada um com teu sangue, que todo e qualquer levante, todo e qualquer atrapalho, todo e qualquer embaraço, toda e qualquer força maldita, maligna, diabólica, que queira se levantar desde já para atrapalhar, para impedir que as mudanças aconteçam, nós repreendemos desde já, nós amarramos desde já, em nome do Senhor Jesus. Senhor, esse propósito é do Senhor. Levanta o teu povo, meu Pai. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua igreja, nenhuma ferramenta preparada contra o teu povo prosperará, nenhuma, Senhor. Está escrito, Senhor, nenhuma ferramenta, nós a condenamos, Senhor, nós declaramos caindo por terra cada levante, cada situação no mundo espiritual, que caia por terra, que seja amarrado, que nada nem ninguém tem o poder de embaraçar, de amarrar, de atrapalhar, meu Deus, a obra que o Senhor tem na vida do teu povo. Nada, Senhor. Mova céus, mova a terra, levanta um exército de anjos em favor do teu povo. Acampa anjos ao redor desse quarteirão, acampa anjos ao redor, meu Pai, ó meu Deus, desse templo, acampa anjos ao redor da tua igreja, ao redor do teu povo, ao redor dos nossos familiares. Acampa anjos, Senhor, porque nada vai atrapalhar a obra que o Senhor tem na vida do teu povo. Eu entrego a direção de tudo ao Senhor. Assuma o controle, assuma a direção. Meu Deus, peço desde já um grande exército de anjos, um grande exército, Senhor, agindo e batalhando em nosso favor, porque nós já entramos com a certeza e com a garantia da vitória. É o que eu peço, é o que eu oro, e desde já lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Leia aqui comigo. Foi nos 52 dias. Diga comigo, foi nos 52 dias. E será novamente. Será novamente nos 52 dias. O quê? Não sei, aí está a particularidade de cada um. Aí está a vida de cada um. 52 dias é um propósito para mudanças, para grandes viradas. Os 52 dias é só você acompanhar parte das histórias, dos testemunhos, que você vai ver a relação que as pessoas têm com 52 dias. As grandes mudanças, as grandes viradas, as grandes transformações, os grandes saltos, os grandes avanços dentro do propósito 52 dias. 52 dias é uma oportunidade de grandes viradas, é a oportunidade de mudar aquilo que há muito tempo continua no mesmo lugar, da mesma forma. São oportunidades, e o interessante é que nós não falamos unicamente do texto bíblico. Eu já estou trazendo para hoje, já estou trazendo para a nossa realidade.
Os testemunhos são sempre poderosos demais dentro dos 52 dias. São mudanças incríveis. Por quê? Porque nós realmente nos movemos com muita força nos 52 dias. Nós intensificamos as nossas orações, jejuns, nós nos aproximamos. Eu sempre digo que os 52 dias, a primeira grande mudança, ela é espiritual. É impossível uma pessoa entrar nos 52 dias com foco para valer e a vida espiritual da pessoa não mudar, o nível não mudar. E, consequentemente, as demais áreas, onde famílias são restauradas, casamentos são transformados, financeiro são pessoas, quantas pessoas que dentro dos 52 dias começou a grande virada da sua vida, a grande reviravolta na vida de muitos. Então, é um grande portal que se abre, dando oportunidade ao povo de Deus de viver coisas novas. Como sempre, não poderíamos deixar de começar esse primeiro dia com base em Neemias, com base no livro de Neemias, e nós vamos começar essa leitura aqui, Neemias 6, que diz assim, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu. Diga comigo, em 52 dias. Em 52 dias. Sabe o que é impressionante e ao mesmo tempo totalmente inspirador? É que o que estava em ruínas, destruído no chão, há mais de um século, foi restaurado em 52 dias. 52 dias de foco, 52 dias de orações e muito trabalho. Então, aquilo que estava há mais de um século destruído foi mudado em 52 dias. E a mudança foi total. Então, a Bíblia diz assim, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido. Diga comigo, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Então, olha o ponto determinante. Por que que esta obra aconteceu? Ou seja, essa transformação aconteceu. O final do versículo define. Porque Deus estava ali. A mão de Deus estava ali. A ação de Deus estava ali. Nós, a partir de agora, nós estamos nos 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crê. Quem crê em restaurações? Olha, você sabe que a nossa grande batalha, a nossa grande guerra, nós temos uma grande guerra externa, mas a maior é conosco. É nós sairmos do comodismo, da passividade. É nós sairmos da zona de conforto. É nós sairmos daquela situação que muitos acreditam que Deus está nisso, que essa é a vontade de Deus. Não. Esse era o povo de Deus que estava ali vivendo um caos há mais de um século. E não tinha a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus, Deus permitiu que ele chegasse àquele povo justamente por causa da apostasia.
Por causa da fé. Entraram numa apostasia, entraram numa frieza, começaram a fazer coisas que Deus reprova, e entraram naquele caos. E ali ficou. Então, esse foi um dos maiores milagres na Bíblia, levantar as muralhas em 52 dias. Essa mudança, ela era impossível. Exatamente como a gente olha muitas coisas que nós estamos vivendo e falamos assim, poxa, mas como mudar isso agora? Depois de tanto tempo, exatamente como eles estavam. Mais de um século que os muros estavam em ruínas, pedras queimadas, a situação humilhante, vergonhosa, enfraquecidos, aquela situação enfraquecia a todos eles. Neemias 1, do 1 ao 4 diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Diga comigo, judeus que restaram. Todas as vezes que eu leio sobre isso, me traz arrepios e calafrios. Eu não sei quanto a você, eu vou fazer uma observação a você agora. Não sei qual é o teu nível de sensibilidade, o teu nível de discernimento. Mas se você tem um mínimo de discernimento, você vai prestar atenção que quando eu comecei a oração e quando eu comecei a repreender no mundo espiritual, eu arrepiei inteiro no altar. Arrepiei inteiro. Quando eu comecei a repreender, e muitos de vocês sabem do que eu estou falando. Quem sentiu a mesma coisa? Por quê? Porque só tem um que não quer essa restauração. Só tem um que não quer essa mudança. E é o mesmo que quer mantê-los no mesmo lugar. Na mesma realidade. Na mesma frustração, na mesma vergonha, na mesma humilhação, nos mesmos resultados. Você vê que só o início, quando eu entrei na parte repreendendo tudo aquilo que esteja se levantando para poder atrapalhar. E não pense você que nós estamos fazendo essa oração de agora não. Nós estamos fazendo a semana inteira, inclusive ontem à noite a igreja inteira foi ungida e nós entramos numa guerra espiritual porque nós sabemos que nós estamos entrando numa guerra. É uma guerra no mundo espiritual. Porque são aquilo que nós chamamos de destinos curados. Histórias mudadas. Restaurações. Pessoas sendo resgatadas. Sonhos sendo restaurados. Vidas sendo transformadas. Então, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Diga comigo, os sobreviventes do cativeiro. Porque teve alguns que nem sobreviveram. E também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam, diga comigo, por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias, essa parte que eu acabei de ler com vocês, volta o versículo, por favor. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, diga comigo, passei dias
lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Deixa eu fazer uma observação. Neemias o quê? Lê lá. Não. Neemias 1, versículo 4. É assim que começa toda a restauração. Por onde começou essa obra? Com jejum e oração. Por onde começou essa transformação? Com jejum e oração. Diga comigo, começou com jejum e oração. E aí é que está, deixa eu mostrar uma coisa muito séria a você. Neemias foi um homem de oração que buscava o Senhor nas dificuldades, e a Bíblia mostra diversas vezes ele fazendo isso, e de forma fervorosa. Você vê Neemias o tempo todo dentro do processo de restauração, orando a Deus. A obra que ele tinha, às vezes tem pessoas que dizem assim, olha para mim, para você cair a ficha em coisas que vocês muitas vezes não conseguem entender. Só a oração vai resolver? Não, não vai. Se você prestou atenção na leitura que eu comecei, Deus está esticando a régua, medindo a régua, para nos levar para um nível superior. Para que a gente evolua, cresça. Que muitos de vocês evoluam de todas as formas, inclusive profissionalmente. Tem que sair da gambiarra, do mais ou menos. Viu? Sair do quebra-galho. Neemias começou com jejum e oração. Por quê? Porque ele precisava que Deus movesse pessoas, que Deus lhe desse condições. Ele precisava que Deus movesse o coração do rei, para que o rei não só autorizasse, mas desse recursos, apoio material, que enviasse gente com ele para fazer aquela obra. Aonde eu quero chegar com isso? Você sabe que a Bíblia diz que o coração dos reis, ou dos homens, está nas mãos de Deus. Ele corre na direção que Deus determinar. Quem está entendendo? Por isso que nós precisamos aprender, antes de buscar aonde quer que seja, em quem quer que seja. É uma frase que a gente sempre fala às segundas-feiras. Primeiro você alcança o favor de Deus, depois você terá o favor dos homens. Se você não tem o favor de Deus, não adianta ter dos homens, que não vai dar certo. Não vai fluir. O nome Neemias, ele é raro e tem um significado que remete a vários, vários significados. Ele é amplo. Deus é o meu deleite, Yahvé consola, descansa no Senhor, Deus tem compaixão, aquele que confronta. No passado os pais colocavam os nomes nos filhos para louvar ao Senhor por sua misericórdia e proteção. Neemias significou exatamente isso para Israel. Ele foi o consolo, quem Deus levantou. Ele foi a manifestação da compaixão de Deus, o consolo, o conforto, um tempo de descanso de todas aquelas tragédias que aquele povo vinha vivendo e passando ao longo das décadas. Essa deve ser a nossa oração, que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, capazes de levar e gerar mudança na vida de pessoas e de lugares. Diga, Senhor, eu quero ser um instrumento para levar mudanças, transformações, restaurações à vida de pessoas e em lugares.
É isso, esse é o propósito. Porque quando nós vivemos essas restaurações, nós nos tornamos instrumentos, canal de transformação, de restauração. Neemias foi um homem de fé, diga comigo, e fé agressiva. Fé agressiva, fé radical, que incomodou, chocou os opositores, os acomodados, porque fé radical incomoda. Fé radical, o que acontece com fé radical? Incomoda. Incomoda a quem? Os opositores. Incomoda a quem? Os acomodados. Inclusive, deixa eu fazer uma observação. Olha aqui para mim, por favor. Se você vive uma fé acomodada, essa fé é agressiva para você, essa fé vai te incomodar. Lamentavelmente. Porque quem está vivendo uma fé acomodada, se incomoda quando é exigido de você que saia dessa acomodação, dessa zona de conforto. Porque muitas pessoas não querem sair da zona de conforto. Querem uma mudança de resultado, mas não quer sair da zona de conforto. Isso não é possível. Então, ele incomodou os inimigos, ele incomodou os acomodados, os opositores, impulsionou os desanimados, também levantou, encorajou os medrosos. Ele chegou fazendo isso, porque as pessoas tinham medo de agir e tentar qualquer mudança. Mudou o cenário que era de total destruição, envergonhou os exploradores dos pobres, porque ele se levantou para mudar tudo. Resgatou pessoas que haviam sido vendidas como escravos, salvou famílias, limpou a sujeira da corrupção, restaurou a fé, levando muitos que estavam frios na fé, havia apostatado da fé, voltar a adorar ao Deus único, vivo, verdadeiro, soberano de toda a terra. Então ele chegou fazendo uma revolução. Uma pessoa dominada pela fé viva, diga comigo, causa mudanças que assombram. A fé não é viva, tem uma frase que a gente sempre repete. Diga comigo, a fé não é viva se não tem atitude de coragem, ousadia, determinação, perseverança, resiliência e sacrifício. Não é viva se não tem isso. E fé morta é como um corpo sem espírito. Para que serve um corpo sem espírito? O que você faz com um corpo sem espírito? O que faz? Enterra ele, que não faz nada. Está morto. Quem está entendendo? Não é possível separar aquilo que cremos daquilo que somos. Por isso que a gente choca. Por isso que nós confrontamos. Muitas vezes até mal interpretados. Existe uma unidade e essa unidade deve ser preservada. Se não é possível deixar a fé, não tem como a gente deixar a fé. É o que eu sempre falo, e eu tenho alertado muito, falado sobre isso para os empresários, para os cristãos. Você não tem como deixar a fé em casa. Você é um só. Você tem princípios e valores que não se deixam em casa. Está entendendo? Amém? Não tem como. Tem princípios e valores que faz parte da sua vida. É a sua fé. Você vive por fé. Nós vivemos por fé. Ah, deixa esse negócio de lado. Não, mas não tem como separar. Eu tenho princípios, valores. Eu tenho a Bíblia, como a Bíblia ensina, eu não aceito suborno, não aceito a mentira, não compactuo com o erro. Não tem como mudar. Então, a palavra é sim, é não, é não.
Todos decidem com base naquilo que são. O nosso conjunto de ideias está sempre naquilo que se decide, quer dizer, todas as decisões é com base naquilo que eu sou. Não tem como separar. Nós nascemos e agimos com base naquilo que cremos. Se os nossos resultados não são satisfatórios, tenha certeza que o problema está na fé. O que você acredita? Deixa eu falar uma coisa séria para você. Olha aqui para mim, por favor. Estou falando muito sobre isso. Nunca entre assistir um culto. Esteja aí. Simplesmente parado, sendo seletivo. Que esse culto vai te fazer falta. Se o que você não absorve aqui, não entra dentro de você, saiba que você não está cooperando com Deus a seu favor. Você está cooperando com o mal para continuar te roubando, mantendo a sua vida no mesmo lugar. Se hoje terminar esse culto, você não sair daqui com nada, peça misericórdia a Deus que tem algo muito errado com você, que a palavra não está entrando. Ela tem que entrar e tem que causar mudança. Hoje você tem que sair mais crescido daqui. Talvez você não vai absorver tudo, mas hoje você tem que sair daqui com decisões. Hoje você tem que sair daqui mais crescido. Quem é pai aqui? Sabe onde começou a mudança? Quem é mãe aqui? Sabe onde começou? Sabe quais foram as palavras que chocaram esse povo? Primeiro, olha as ruínas que nós estamos. Olha a situação que nós estamos. E ele chamou aqueles chefes de família e disse: lute pelas vossas casas. Lute pelas vossas famílias. Lute pelas vossas esposas, lute pelos vossos filhos. Tem coisas que a gente tira força de onde não tem por amor aos nossos. É verdade ou não é? Nós tiramos forças de onde não temos. Muitas vezes por nós, talvez, naquele momento você fala, não. Mas pelos nossos, nós reagimos, nós nos levantamos. E a primeira coisa que Neemias fez foi chegar para aqueles chefes, despertar aquelas pessoas, porque as famílias estavam destruídas. Os filhos, havia famílias que os filhos tinham sido vendidos como escravos. O povo estava falido, endividados, pagando juros, família destruída, o povo não tinha identidade. Enquanto aqueles muros estavam no chão e as portas queimadas, sabe o que significa? Portas abertas. Portas entra coisas ruins e sai coisas boas. Entra coisas ruins e por isso que tem que restaurar. Por isso que tem que restaurar. Enquanto muitos não se levantam para dizer, não, eu estou levantando, que muro é esse? Começando pelo nosso espiritual. Que porta é essa? Porta do coração. Tem coisas ruins que entram e tem coisas boas que saem. Quando os muros estavam no chão, os inimigos entravam, aquele povo não tinha segurança nenhuma, aquele povo não tinha identidade, não sabia quem eram. Porque quem quisesse entrar, levando coisas ruins, entrava, e quem queria sair levando coisas boas, levava. Sobrava o quê? Só o caos, só destruição. Nós sempre falamos, diga comigo, muda a fé, muda a visão, muda o espírito, diga os resultados mudam completamente. Então vamos repetir, muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam completamente. Neemias levou mudança pelo que estava dentro dele.
pelo que ele acreditava. Aquilo que estava dentro dele, ele levou para lá. Neemias ocupava um cargo importante de copeiro do rei, quando ele recebeu a visita do irmão, como você leu comigo, fazendo-o saber da destruição de Jerusalém. O grande sofrimento e a humilhação que aqueles que haviam restado do cativeiro estavam vivendo. Então, Neemias foi tocado, e inclusive tem um versículo que deixa claro sobre isso, que Deus colocou no coração dele. Deus colocou no coração dele aquele propósito de restauração. Diga comigo, Deus colocou no coração dele aquele propósito de restauração. Então foi Deus que agiu na vida dele. Foi Deus que impulsionou a se levantar para mudar aquela realidade. E olha que ele estava a milhares de quilômetros dali. Então, durante 4 meses, como você leu comigo, ele orou e jejuou a Deus. Ele se arrependeu pelo povo. Ele se arrependeu, invocou a misericórdia de Deus. Não pôde mais conviver com aquela situação, não pôde conviver com aquelas informações sem fazer nada. Isso é fé. Isso é fé, isso é espírito. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém, diga comigo, o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Quem colocou no coração dele? Engraçado, né? Deus coloca tantas coisas no coração, por isso que nós precisamos buscar realmente esse discernimento. Quantas vezes Deus coloca no coração de muitas pessoas para se levantarem, fazerem coisas e muitos não reagem? Ele coloca no coração, mas muitos não reagem. É como se Deus não tivesse falado nada. E aí, não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, andei de noite examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Diga comigo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Você vê, foi necessário alguém de fora chegar, fazer uma inspeção, chamar todo mundo e dizer assim: olha a situação que nós estamos. Vamos mudar, vamos restaurar. Porque quem estava dentro não via. Eles que estavam vivendo aquilo ali,
há um século, já não enxergava mais. Teve que alguém chegar de fora e falar, está certo isso aí? Olha para mim, por favor. Muita gente já acostumou com a vida financeira meia boca, ruínas. Muita gente já se acostumou com casamento meia boca, ou literalmente em ruínas. Muita gente já se acostumou com o espiritual em ruínas. Muita gente se acostumou com um problema e está aí. E muitos usam talvez até aquela frase: quando Deus achar que eu mereço, não tem nada a ver com achar que você merece. Tem a ver com reação espiritual. Se levantar para fazer o que nunca fez. Se levantar para buscar como nunca buscou. Se levantar para agir a fé como nunca agiu. Tem a ver com isso. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. E o que o rei tinha me dito. Eles responderam sim. Diga comigo, sim. Vamos começar a reconstrução. Diga em voz alta, por gentileza. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto, porque precisava coragem. Se encheram de coragem. Muitas vezes falta essa coragem para mexer onde precisa ser mexido. Precisa de coragem para se levantar, sair da zona de conforto, da passividade. Precisa de coragem. Tem oposição, às vezes é na oposição que muitos param. Quando, porém, Sambalate o Horonita, Tobias o oficial amonita e Gesem o árabe souberam disso, zombaram de nós. Diga comigo, zombaram de nós. Desprezaram-nos. E perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, diga comigo: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Olha isso, presta atenção, diga comigo: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Deus vai fazer a parte dele e nós vamos fazer nós vamos começar. Deus fará que nós sejamos bem-sucedidos, mas nós vamos começar a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Queridos, se a nossa fé não incomoda, não deixa o mundo espiritual desconfortável, nós precisamos rever a nossa vida com Deus. Precisamos rever. Porque a fé incomoda. A fé mexe com o mundo espiritual. Os heróis da fé mudaram o mundo durante a sua existência. Transformaram, como está escrito, tudo era sacudido por onde eles chegavam, por onde eles passavam. O povo de Deus não é um povo comum, porque não pratica uma fé natural, mas sim sobrenatural. Diga, o povo de Deus não é comum. Nós não praticamos a fé natural. É a fé do sobrenatural. Por isso que, muitas vezes, regimes totalitários odeiam os cristãos. Porque um cristão é um representante do Senhor Jesus nesta terra. E o que nós temos que confrontar, nós confrontamos. O que não podemos aceitar, não aceitamos. No que temos que reagir, reagimos.
enfrentamos as nossas guerras. Isso significa viver com propósito e fazer as coisas de propósito. Nós fazemos as coisas de propósito. É como hoje. Nós estamos aqui de propósito. Sim ou não? E com um propósito. Nós somos intencionais. Tudo que nós fazemos é intencional. Nós morremos por aquilo que nós acreditamos. A Bíblia mostra que nada intimidava os heróis da fé, e isso significa que nada podia detê-los, pará-los, assim como nós. Esse é o Espírito que tem que estar em nós. Essa fé que está em nós. Deus colocou no coração de Neemias que ele seria um instrumento para mudar aquele quadro. Quando ele disse, a mão bondosa do Senhor estava sobre ele, ele foi altamente favorecido pelo rei, que forneceu tudo que ele precisava e o nomeou governador, posição que ocupou durante 12 anos. Olha aqui para mim, por favor. Aqui nós podemos ter vários Neemias, mas alguém precisa ser o Neemias da sua casa. Sabe aquele que chega e dá o chacoalho e desperta e diz assim, olha a realidade que nós estamos. Olha a situação que nós estamos. Nós precisamos lutar. Nós precisamos reagir. Nós precisamos restaurar. Nós precisamos lutar pela nossa casa. Nós precisamos lutar pela nossa família. Nós precisamos lutar pelos nossos filhos. Nós precisamos lutar. Alguém precisa se levantar. Se nós continuarmos fazendo a mesma coisa, vai continuar o quê? Nós precisamos lutar. Nós precisamos nos levantar. Por quê? Olha que coisa incrível, né? Eu tenho falado sobre isso, porque esse é o ponto de partida. Se você escutar os últimos destinos curados, você vai ver que essas pessoas sempre falam dos 52 dias com uma relação poderosa nos 52 dias, e muitos chegaram nos 52 dias. Só que, naquele momento que chegaram para a restauração, talvez de algo pontual, ou muitos que chegaram porque a vida estava realmente em ruínas, naquele momento parecia que era uma pequena restauração. E hoje, tem pessoas que estão vivendo o que nunca imaginaram viver. Tem pessoas que estão vivendo aquilo que está além dos seus sonhos. Pessoas que estão desfrutando de uma realidade familiar, financeira, espiritual, que nunca imaginaram, mas teve um ponto de partida. Teve um ponto de partida. E como é que acontece? Hoje, quando a gente fala assim, talvez muitos olham para a sua realidade e dizem assim, mas como vai acontecer? É na caminhada, querido. É na caminhada. Você sabe que quando Deus mandou Abraão sair para a terra que Deus lhe mostraria, Deus não disse para onde ia. A partir de quando viria a direção? Quando ele botasse o pé na estrada. Está entendendo ou não? A direção viria do pé da estrada. Para onde você vai, para que lado você vai virar, para que lado, qual é a trajetória? Botando o pé na estrada. A mudança, essa restauração que Deus operou através de Neemias, aquele período de 4 meses que ele se dedicou a jejuar e orar, Deus deu a ele todo o projeto de restauração. Diga comigo, ele era um copeiro que se transformou em governador. Governou 12 anos. 12 anos. E de onde veio toda aquela visão?
naquele momento de intimidade com Deus. Deus foi colocando coisas dentro dele, dando visão. A oposição foi intensa. Diga comigo, a oposição foi intensa. Como a nós. Qual o tipo de oposição que temos? Todas, começando por nós. Emocionalmente, fisicamente, a oposição foi intensa. O mal não está interessado em nem um pouco que você saia das ruínas ou saia do nível que está. Ele quer que as pessoas vivam o caos, a destruição. Ele vai fazer tudo para mantê-las no chão do fracasso, da humilhação. De tudo para mantê-los lá. Neemias 2:10 diz assim: Sambalate o Horonita e Tobias o oficial amonita ficaram muito irritados quando viram que havia gente, diga comigo, que havia gente interessada no bem dos israelitas. Você sabe que eu sempre vigio muito dentro de 52 dias, né? Sempre. Por quê? E vou pedir a você a mesma coisa. Por que a gente vigia pré-52 dias? Eu sofri 2 acidentes pré-52 dias. 2 vezes, 2 anos consecutivos. Momentos antes dos 52 dias. Por que hoje nós temos como hábito na semana vigiar, na semana intensificar em orações, unções? Por quê? Porque exatamente isso. O mundo espiritual não quer a restauração da vida de vocês, ou de muitos de vocês, e não quer que mesmo aqueles que, porque os 52 dias não é só restauração, tem gente que é a oportunidade para o próximo nível, é a oportunidade para subir para o próximo nível. Então, existe uma fúria, uma força maligna, e eu falando disso, né, hoje eu tenho uma vigilância muito maior, porque 2 anos consecutivos, os mais antigos vão lembrar que eu entrei nos 52 dias com a clavícula fraturada, que tinha dificuldade até para respirar, e o outro eu entrei com a perna amarrada, porque eu arrebentei o ligamento cruzado da perna. E eu, como foi no dia anterior, eu subi no altar com ela amarrada, não deu tempo de eu encontrar um lugar para encontrar uma tala, para comprar uma tala para travar a perna. Então, eu amarrei a perna, porque o meu joelho, ele não firmava, né? Quando eu pisava no chão, eu caía. E foi vésperas de 52 dias. E a partir de então, eu passei a entender realmente que nos 52 dias tinha uma força gigantesca. E que o propósito mexia com muita força no mundo espiritual, incomoda o mundo espiritual. Os inimigos fizeram terrorismo, ameaças, zombarias, críticas, chantagens, corrupção no meio do próprio povo e das lideranças. Tudo isso aconteceu, como acontece conosco. Sim ou não? Você vai ser criticado, vai ter zombaria. O que você está fazendo? Começa em casa, começa com familiares. Neemias, ele viu a decadência de Jerusalém, e a Bíblia diz que durante a restauração, o foco era tão grande que nem trocavam de roupas. Eles estavam totalmente focados naquele propósito. Ameaças eram que vinham de todas as formas, eles trabalhavam de forma intensa, ignorando as ameaças, ignorando entre aspas, porque eles trabalhavam
muitas vezes, com a mão na arma e a outra, que era a mão de executar a obra. Muitas vezes, trabalhavam de dia e revezavam turno de vigilância à noite. Era uma guerra. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e coraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos. Diga comigo, fazia o trabalho com uma das mãos e com a outra segurava uma arma. Imagina o clima de tensão. Imagina o terrorismo que estava isso. Cada um dos construtores traziam na cintura uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e o restante do povo, diga comigo, a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouviram o som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus, diga comigo, nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com a metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir, diga comigo, de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Percebe ou não? Não estou te contando história não. Não há momento que a gente tem que trabalhar mais, tem que orar mais, não tem momento que não dá para comer direito, não tem momento que não dá para tomar banho direito, porque nós estamos num foco. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E se não entrasse com essa força, não teriam conseguido. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, diga comigo, nem tirávamos a roupa, cada um permanecia de arma na mão. Você vê, isso é foco. Diga essa palavra comigo, isso é foco. Tenho um propósito, estou focado nele, nada vai me tirar. Nada foi capaz de assustar e fazer desanimar, que Neemias se desanimasse. Intrépido, com tantas dificuldades, continuou a trabalhar com mais ardor, mais determinação que nunca. Fez acompanhar, ele fez acompanhar-se por alguns soldados para servir de guarda, mas não por medo, não porque tivesse medo, mas porque sabia que o povo dependia da sua liderança, e ele estava encabeçando aquela mudança, então precisava dar coragem, dar força e ânimo para ir até o fim naquele projeto. Era determinação. Ele mesmo fazia durante toda a noite a ronda da cidade. Para fazer o trabalho progredir, não bebia, não comia, nem dormia, a não ser quando obrigado pela necessidade. Diz o historiador Flávio Joséfo, que de acordo com ele, Neemias, ele viveu assim não apenas os 52 dias, mas pelo espaço de 27 meses, ele viveu nesse foco. Diga a palavra comigo, 27 meses. Olha, queridos, tem uma coisa que a gente tem repetido sem cessar, e eu quero que você pense nessa frase. Diga comigo, nada acontece do nada. Nem vitória, nem derrota, tá? Pensa nela. Nada acontece do nada. Nada acontece do nada.
nem vitórias, nem derrotas. Quando a gente olha e fala assim, nossa, que restauração incrível, nada acontece do nada, está aqui, ó. A mesma coisa, quando a gente olha algo desmoronar, mas tudo caiu, nada acontece do nada. Tem sempre aí responsabilidades. Neemias foi um homem bom, justo, zeloso do bem de seu povo, de sua pátria, temia ao Deus vivo. Um homem convicto, fiel a Deus, íntegro, conduta irrepreensível, determinado, perseverante, muito corajoso, que diante de forte ou fortíssima oposição manteve uma liderança impecável. Levou o povo a ir até o fim na construção dos muros de Jerusalém. E em inacreditáveis 52 dias, eles foram reconstruídos. Nada pôde pará-los. O foco estava em Deus, nas suas promessas. Quando nós temos promessas, nós nos focamos nela. Neemias foi um homem focado e extremamente determinado, não amou tanto a sua vida como amou a Deus e seu povo. Por isso que eu disse, você que é um pai de família, você que é uma mãe, lute pelos seus. Lute pelos seus. Pague o preço. Você quer ter família, quanto antes você começar a pagar o preço. Lute, lute, quanto antes, porque é aquela frase que nós falamos, as batalhas que você vencer, seus filhos não terão que lutar. Aprendeu isso ou não? Sim ou não? Eles terão as batalhas deles, mas as que você vencer, eles não terão que lutar. Ele viveu algo que superava a sua própria vida, algo maior do que ele. Viveu uma vida que nos inspira até hoje, continuará inspirando até a eternidade. Neemias 5,14 diz assim, além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano de seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além da comida e vinho. Até os auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e os seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados. Diga comigo, todos os dias eram preparados. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Recentemente eu trouxe isso como exemplo de quando Deus manda o pão nosso de cada um é de cada um. A minha custa um boi, todos os dias, um boi, 6 das melhores ovelhas e aves. Cada 10 dias eu recebi uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim
ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Você vê que ele fez e diz, Senhor, olha para as minhas obras. Lembra de todo o bem que eu tenho plantado. Por temer a Deus, ele diz, não agir dessa maneira. Atitudes exemplares ele teve a ser imitada, né? Atitudes como líder para que outros seguissem. Deus nos chamou para essa vida. Vida onde os nossos valores e princípios provêm do céu. Diga comigo, nos levarão para o céu. Valores e princípios provêm do céu e nos levarão para o céu. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, diga comigo, ficou furioso e ridicularizou os judeus. Na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes, diga comigo, de entulhos e pedras queimadas? Crítica, será que vai sair desse fundo de poço? Será que vai sair desse caos? Será que vão conseguir se levantar, ressuscitar pedras desse monte de entulho que estão? Tobias, o amonita, que estava ao meu lado, completou, pois que construa. Basta uma raposa subir, suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Quer dizer, vai construir, mas vai cair. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que toda a extensão chegamos à metade da sua altura. Pois o povo, diga comigo, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O povo estava o quê? Totalmente dedicado naquele propósito. Como já falamos, oposição teve de sobra. A diferença agora era um homem de fé convicto daquela obra. A convicção de fé nos torna indestrutíveis. Olha aqui para mim, por favor. Você acha que outros não tentaram antes? Tentaram. Só que quando entra uma pessoa determinada, focada, comprometida, de uma fé convicta, as coisas mudam. Não adianta lutar. Não adianta fazer oposição. A fé transformou o copeiro do rei em um homem implacável, imbatível, imparável, invencível. Uma muralha que ninguém conseguiu atravessar. Prestou atenção ou não? Volta aí, por favor. Diga comigo, a fé transformou o copeiro de um rei em um homem implacável, imbatível, imparável, invencível, uma muralha que ninguém conseguiu atravessar. Ele se fez uma muralha. Ele se fez uma muralha. Não conseguiram atravessar essa muralha. No decorrer do livro de Neemias, nós o encontramos orando e repetindo frases. Deus grande e temível.
Realmente Deus é grande e é temível. Tem poder para tirar da vergonha, da humilhação, todos que o buscam. Diga assim comigo: Deus tem o poder para tirar da vergonha, da humilhação, todos que o buscam. Ele protege o seu povo e frustra os planos dos perversos. O sucesso e a rapidez da construção dessas muralhas gigantescas dão testemunho a todos nós de que, com a ajuda de Deus, nós podemos realizar feitos extraordinários. Como mencionei, foi um dos maiores feitos da Bíblia. Nada é impossível para Deus, a Bíblia diz. Neemias é um herói da fé. O exemplo de alguém possuído por Deus e o que alguém possuído por Deus pode viver. Uma das frases mais poderosas de Neemias, que nós adotamos para a nossa vida, e eu quero que você adote para a sua, revela o nível de foco de comprometimento de Neemias. É a resposta que ele deu 4 vezes a Sambalate, Tobias e Gesem, quando estavam chamando para uma conversa ameaçando com chantagem. 4 vezes ele deu a mesma resposta. Por isso enviei-lhes mensageiros com a resposta. Diga comigo: estou executando um grande projeto e não posso descer. Diga: por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? 4 vezes, eles mandaram 4 vezes, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Você precisa aprender a dar essa resposta. Responda 1000 vezes a mesma coisa para os obstáculos, para as distrações, as interrupções. Sabe o que acontece muitas vezes? Isso é um exemplo de foco. Todas as vezes que tentaram tirá-lo do foco, qual foi a resposta que ele deu? Estou fazendo o quê? Eu estou num grande projeto e não posso parar. Esse projeto é o projeto da restauração da sua vida. Estou numa grande obra de construção, de reconstrução da minha vida e eu não posso parar. Então eu não dou ouvido às distrações. Eu não dou ouvido a vozes. Eu não dou ouvido às interrupções, os obstáculos. Estou num grande projeto e não posso parar. Por que parar esta obra da restauração, da reconstrução da minha vida para ir até você? Por quê? Estou numa grande obra. Eu estou num grande projeto e eu não posso parar. Analise se fosse essa resposta que você desse aos inimigos todas as vezes que tentasse distraí-lo. Aonde você estaria? Quantas coisas você já teria realizado e vivido em Deus se você tivesse dado essa resposta? Muitas vozes e situações ou distrações que vieram para te tirar do foco. Aonde você estaria? Aonde estaria a sua vida? Os inimigos tentaram de todas as formas intimidar Neemias, para que ele e o povo enfraquecesse e não concluísse a obra. Mas a oração de Neemias foi: fortalece agora as minhas mãos. Diga assim: fortalece as minhas mãos. Levante as suas mãos e diga: Senhor, fortalece as minhas mãos. Ele falava isso com Deus, todas as vezes que a coisa apertava. É o que nós ensinamos nessa quarta-feira, oração de um fôlego. Há momentos que você para orar, há momentos que você só tem aquela oração de um fôlego. Sabe aquela que você fala assim: fortalece as minhas mãos.
Me dê força, Senhor. Me ajuda, Senhor. Amém? Estavam todos tentando intimidá-los, pensando que eles seriam enfraquecidos e não concluiriam a obra. Esse tem sido o trabalho do diabo desde o início. Tentar de todas as formas tirar as pessoas do lugar certo e do rumo certo. Esse é o propósito dele. Neemias 6:9 diz: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Você acha que isso não acontece conosco? No mundo espiritual? As investidas do mal para enfraquecê-los? Volta o versículo, por gentileza. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, diga comigo, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Era a intenção. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, Senhor. Eu não vou parar. Diga essa palavra comigo, eu não vou parar. Diga mais uma vez, diga, eu não vou parar. Eu sempre digo, aprendi isso há anos. As pessoas não perdem, elas desistem. Porque quem não desiste, quem não para, não há a mínima possibilidade de não viver. As promessas são para todos. Isso precisa entrar dentro de você. Esse povo acreditava em Deus. E a primeiro chacoalho que eu quero dar, simplesmente a fé de acreditar em Deus não transforma a vida de ninguém. De ninguém. Mas além de acreditar em Deus, nós temos ensinamentos de fé. Nós temos treinamentos de fé. Nós somos treinados continuamente para o próximo nível. Continuamente nós somos treinados para o próximo nível. Muitos não estão felizes no nível que está. Passe pelo treinamento para subir para o nível, para o próximo. E ver coisas novas. Até mesmo uma profecia mentirosa entregue por um profeta mercenário contratado e pago pelos inimigos para dizer a Neemias que ele precisava se esconder, a resposta dele foi: acha que um homem como eu deveria fugir? Neemias viu que era uma profecia mentirosa, era uma armadilha para que perdesse a sua força e a sua liderança. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita, até a porta do esterco. Deus se manifestou de forma maravilhosa na vida de Neemias, abençoando com essa obra incrível. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias diz, eu, o Senhor, diga comigo, não mudo. Ele é o mesmo. Então, coloque uma coisa dentro de você. É tempo de restauração. Um portal é aberto com uma unção que flui, e essa unção é de restauração. Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito, segura ele aí e fecha os seus olhos.
Com seus olhos fechados, o propósito na sua mão, no seu coração. Repita comigo, é tempo de restauração. Fala para você isso. É tempo de mudanças. É tempo de restauração. Um portal é aberto e a unção que flui é de restauração. Deus continua levantando os muros da nossa vida. Nada é difícil demais para Deus. Por que esses muros precisam ser levantados? Porque, primeiro, quando esses muros são levantados, tem coisas que não entram, coisas ruins não vão entrar e coisas boas vão parar de sair. Ficou evidente que não tinha jeito para acabar com a destruição que assolava Jerusalém. O problema é que faltava alguém de fé viva para encabeçar aquele bom projeto. É isso que faltava. Um problema crônico foi resolvido e eliminado em 52 dias. Assim como foi restaurado o povo desanimado. Fé, o ânimo, a autoestima e a aliança com Deus foram restauradas, levando as mudanças muito além do físico. Porque quando a fé foi restaurada, o interior curado, tudo foi sendo colocado no lugar. É isso que Deus quer e vai fazer na vida daquele que o busca. Por décadas, nós temos visto vidas serem restauradas, reconstruídas, na saúde física, emocional, principalmente espiritual, profissional, financeiro, nesse propósito. Casamentos falidos, vida financeira destruída, sonhos mortos. Nada há que Deus não possa fazer. As pessoas que passam por este portal de restauração e caminham por fé, focadas, perseverantes, que vão até o fim, passam por uma transformação e nunca mais são as mesmas. Pode olhar aí os destinos curados, você vai ver que pessoas nunca mais foram as mesmas. Vidas foram transformadas e nunca mais pararam de crescer. Por causa de muita opressão, aconteceram momentos em que o povo se abateu e Neemias colocou os homens na direção de suas casas e disse: não tenha medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível, lute por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Através dessa mensagem, Deus está chamando você para fazer o mesmo, para se levantar. Deus está dizendo a você: lute pela sua vida, lute pela sua família, lute pela restauração de tudo o que está em ruínas, tudo que não tem andado na tua vida. Levante-se e lute como nunca lutou. Pega o exemplo de Neemias e se entregue a Deus, a sua vontade. Sacrifique o conforto, saia da zona de conforto. Entregue-se a esta fé que tem poder de levantar os muros da sua vida,
de restaurar completamente o que hoje é só ruínas. Você não tem nada melhor para fazer senão buscar a Deus e pela sua vida. O tempo vai passar de qualquer forma, mas a pergunta é: como vai passar? Esses 52 dias vai passar para todos nós, mas a pergunta é: como vai passar? E como estaremos? Vai continuar fazendo o que sempre fez ou vai lutar com a fé? Você pode terminar este ano como o melhor ano da sua vida até então. Eu sempre digo que se nada mudar, nada mudará. Nada acontece do nada, milagres são provocados como derrotas também. A fé de Neemias transformou o estilo de vida de um povo. Deus não está nos chamando para operar mudanças pontuais, mas uma mudança de vida. O nosso estilo de vida é um chamado para mudanças eternas, porque essa mudança ela não para aqui. O que você vai fazer com esta oportunidade? Vai acontecer nos 52 dias e você poderá dizer: foi nos 52 dias que a minha vida foi reconstruída. Eu creio totalmente nisso. Eu creio, e eu sei que tem gente que crê aqui. Levante-se, lute. Esses 52 dias vai nos levantar através do favor do Senhor multiplicado. Deus vai derramar um favor multiplicado sobre a tua vida, mas vai exigir uma entrega e um comprometimento maior, multiplicados também. Deus vai nos esticar. Nossa fé será esticada, para que o nosso progresso seja incomparável a tudo que já vivemos. Prestou atenção? Deus vai te esticar. Deus vai te esticar. Nossa fé será esticada, para que o nosso progresso seja incomparável a tudo que já vivemos. Você não viveu nada semelhante ao que Deus está prestes a fazer na sua vida. Chegou a hora de manifestar a fé que choca, que constrange, que incomoda, a fé que estremece com o mundo espiritual e sacode tudo. Chegou a hora. Deus vai sacudir para nós, para nos elevar a patamares inéditos. Ele quer foco, força, fé em ação, fé corajosa. Vamos sair muito diferentes dos 52 dias. Muito diferentes. Deus vai fazer coisas estrondosas na sua vida. Deus vai fazer coisas inéditas. Tem milagres inéditos chegando aí. Tem bênçãos multiplicadas chegando aí. Tem coisas maiores Deus quer fazer. Não é só uma simples restauração. Deus quer te dar ideias. Deus quer te dar projetos. Deus quer te dar experiências que você ainda não viveu. É o tempo de restauração, é tempo de ir para o próximo nível, um nível superior. Então fale com Deus agora, pega o teu propósito e diga: Senhor, eu entro nessa fé, eis-me aqui, Senhor. Tenha coragem para mudar a tua vida, coragem para se levantar. O texto diz que aquele povo se levantou com coragem, então se levante com coragem aqui hoje, se levante. Eu tenho coragem para me levantar, eu tenho coragem e vou me levantar para sair de onde eu estou. Eu tenho coragem para me levantar para mudanças grandes, poderosas, incríveis. Eu vou para o próximo nível. Eu tenho, diga, eu tenho coragem.
Eu estou me levantando nesse espírito, nessa fé. Eu não aceito mais nada em ruínas na minha vida. Eu não aceito mais nada destruído. Eu não aceito mais nada, um caos na minha vida. Eu não aceito. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho coragem e eu me levanto hoje para lutar pela minha vida, para lutar pela minha casa, para lutar pela minha família, para lutar pelo meu casamento, para lutar pelos meus. Eu tenho coragem para lutar, para recuperar tudo aquilo que eu perdi, para restaurar a minha dignidade, para restaurar a minha honra, para restaurar o meu financeiro, o meu empresarial. Eu tenho coragem, eu estou me levantando. Isso, se levante e diga: chegou a hora, chegou a hora. Eu creio. Eu não vou fazer como aquele povo que ficou parado lá, parado 100 anos, mais de um século parado, vendo o caos, a destruição. Não, se levante na fé, se levante no Espírito e declare a restauração da tua vida, a restauração da tua casa, a restauração da tua família. Levante-se na fé, levante-se na fé. Deus vai restaurar tudo que é só ruínas, tudo que hoje está um caos. Deus vai restaurar. Declara com fé, com ousadia, com autoridade. É tempo de restauração, é tempo de viver um novo tempo. Isso, diga, está determinada essa restauração na minha vida, está determinado um novo tempo na minha vida, em nome de Jesus. Isso, diga, se você está em família, dê a mão para o teu familiar e diga: chegou a nossa hora, dê a mão, seja você marido, esposa, dê a mão para a tua família e ore junto. Chegou a nossa hora, chegou a hora de nós subirmos, chegou a hora de viver um novo tempo, chegou a hora de restauração, de restituições, chegou a hora. Do jeito que está não vai ficar, da maneira que está não vai ficar, em nome de Jesus. Sinta o mundo espiritual, sinta que o mundo espiritual move em teu favor. É tempo, em nome de Jesus. Diga: nós vamos viver coisas novas, nós vamos viver coisas novas, nós vamos viver um novo tempo, nós vamos viver. Chega de ser roubados, chega de humilhação, chega de derrota, chega de fracasso, chega do mesmo resultado, chega do mesmo nível, chega, nós vamos. Declara a restauração da tua família, declara a salvação dos teus filhos, declara em nome de Jesus a restauração total, casa, família, casamento, tudo. Declara em nome de Jesus. Diga: nada vai ficar do mesmo jeito, nada vai permanecer da mesma forma, nada, tudo será restaurado. Deus vai restaurar, do jeito que está não vai ficar, Deus vai restaurar. Restaura, Senhor, está na hora, Senhor. É para mudar tudo, meu Deus, é para mudar tudo, Senhor. Entra na casa, entra na família, entra no casamento, entra, Senhor, entra no negócio dela, entra na empresa, entra, Senhor, entra com a unção de restauração, entra com a unção, meu Pai, para restaurar tudo, para restituir tudo. Entra, Senhor, entra, Senhor. Isso, é para ir para um novo tempo, é para ir para um novo nível. É tempo de restauração, é tempo. Esse é o grande projeto da tua vida, esse é o grande projeto, a restauração, as restituições. É para subir para um novo nível. Deus vai fazer coisas que você ainda não experimentou,
você ainda não viveu, você ainda não desfrutou, Deus vai restaurar. Em nome de Jesus, quero que você libere essas palavras aí. Tudo que hoje é só ruína, será restaurado. Declara: família, casamento, empresa, negócio, saúde, teu espiritual. Diga, em nome do Senhor Jesus, eu vou sair desses 52 dias muito melhor do que eu entrei. O meu espiritual vai para um outro nível. A minha vida espiritual vai subir para um outro nível. Um outro nível. Um outro nível. Creia. 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 É tempo de restauração. É tempo de restauração. É tempo de viver coisas que você ainda não viveu. É tempo. Creia. Creia. Ele está. E começa já. Começa hoje o processo. Começa hoje um novo tempo na tua vida. Começa hoje. Ele está trabalhando. Ele. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Vai na casa, na empresa, no trabalho. Visita as famílias. Visita, Senhor. Que entre esse tempo de restauração, de restituições. Que comece esse novo tempo hoje, Pai. Que comece hoje esse novo tempo. Aleluia. Não abra os seus olhos, por gentileza. Eu vou repetir algumas coisas para você. Nesses 52 dias, Deus vai nos levantar com uma unção e favor multiplicado. Mas vai exigir uma entrega maior. E comprometimento também maior. Comprometimentos multiplicados. Deus vai nos esticar. Ele vai nos esticar. E por que Ele vai nos esticar? Porque para que o nosso progresso seja incomparável a tudo que já vivemos. É por isso. O que Ele quer fazer na sua vida, você ainda não viveu, não experimentou, não desfrutou. Então chegou a hora de manifestar uma fé que choca. Uma fé que constrange. Uma fé que incomoda. A fé que estremece o mundo espiritual e sacode tudo. Chegou a hora. Deus vai sacudir para nós e para nos elevar a patamares inéditos. Por isso é necessário foco, força, fé em ação, fé corajosa. Nós vamos sair muito diferentes desses 52 dias. Muito, muito diferente. Você vai ter experiências que você nunca teve com Deus. Deus vai elevar o teu nível, começando pelo teu espiritual. Vai mudar tanto que você não vai se reconhecer.
E consequentemente, isso vai se estender para todas as áreas da sua vida. Vai ser uma ação incrível, sobrenatural, de experiências incríveis e sobrenaturais. Por isso você não pode perder o foco. Ele vai te esticar. Ele está chamando para isso. Ele vai te esticar. Só que vai valer a pena. Vai valer a pena porque os resultados, você vai ver coisas incríveis acontecer. Levante o teu propósito aos céus. Senhor, eu oro. Esses propósitos passaram semanas aqui no altar sendo consagrados e agora está nas mãos deles. Eu não sei o que foi colocado e o que será colocado ali, mas eu quero concordar com a restauração de todos. A materialização, a restauração total. Total. Milagres inéditos, bênçãos multiplicadas. Senhor, que coisas incríveis aconteça dentro desse propósito dos 52 dias na vida desse povo. Que seja a grande virada para que ele feche esse ano, Senhor, como o melhor ano da história de vida dele. Grandes viradas. Eu concordo, Senhor. Bênçãos sobre todas as áreas. Bênçãos incríveis sobre todas as áreas. Família, saúde, sobre o espiritual, o financeiro, o profissional. Eu declaro em nome do Senhor Jesus um crescimento incrível. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que esses 52 dias seja um grande divisor de águas, de grandes moveres na vida desses homens e dessas mulheres. De intimidade, Senhor, de revelações, de experiências que eles ainda não experimentaram. Que eles experimentem coisas espirituais com o Senhor, que eles não conhecem. E experiências, Senhor, no mundo material. Eu os abençoo e declaro em nome do Senhor Jesus, que Deus te dê visão, direção, ideias, projetos. Que Deus te dê grande sabedoria, discernimento. E principalmente que Deus derrame da graça e do favor dele sobre a tua vida nesses 52 dias, de uma forma assombrosa, assustadora, poderosa, incrível e sobrenatural. Diga eu creio, diga eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Diga esses 52 dias serão os melhores 52 dias da minha história de vida. Diga será um divisor de águas. Será um novo tempo. A partir desses 52 dias, diga a minha vida não será a mesma. Diga eu creio, Senhor. Eu creio na tua unção. Eu creio na unção de restauração, de restituições, de avanços, de progressos. Diga eu creio na tua palavra. Diga Senhor, diga esforça as minhas mãos. Diga me capacita. Diga Senhor, eu estou na fé de Neemias. Eu creio que o Senhor vai fazer a obra que só o Senhor pode fazer. Diga e eu vou fazer a minha parte. O que eu posso fazer, segura no seu coração. Quero que você, em poucos minutos, antes da gente consagrar a ceia, você visualize as coisas maravilhosas que vão acontecer na sua vida, dentro desses 52 dias. As viradas poderosas, os avanços incríveis, inéditos, que vão acontecer na sua vida, porque vão acontecer. Milagres inéditos, bênçãos multiplicadas,
Veja, as coisas acontecem duas vezes. Primeiro dentro de nós e depois fora. Veja dentro de você, porque o que você vê dentro, você vai ver fora.